Você já se perguntou o que aconteceria se por acaso o Homem de Ferro encontrasse o Batman? Ou se o Carl Johnson de GTA San Andreas conseguisse se encontrar com o Franklin de GTA V? Ou ainda se o Rick de The Walking Dead fosse parar no mundo de World War Z? Parece meio louco que esses personagens possam sair do contexto em que estão. E mais louco ainda, pois os eventos envolvendo cada um deles parecem acontecer em mundos diferentes. E o motivo disso é porque eles estão em universos diferentes. Seja bem-vindo à Reprodução Remanescente. E no vídeo de hoje iremos explorar um pouco do termo universo, mas especificamente o universo cinematográfico, alguns outros termos, de onde veio, o motivo de existir e o porquê não faz sentido que personagens de histórias diferentes possam se encontrar no mesmo mundo. Apesar de que seria foda ver o Hulk lutando com o Superman, por exemplo, ou ver o Bob Esponja no mundo do Naruto, enfim. Então, sem mais delongas, vamos ao início. Antes de mais nada, precisamos entender alguns conceitos. Universos paralelos na ficção e crossovers. Denomina-se universo paralelo ou realidade alternativa ou a outra reimaginação que coexiste com a nossa própria. Esta realidade em separado pode variar de tamanho de uma pequena região geográfica até um novo completo universo, ou vários universos, formando um multiverso. O uso mais comum de universos paralelos é na ficção científica, quando o conceito é central para a história, é o plano de fundo e ou consequências de viagem do tempo. Viajantes do tempo na ficção frequentemente criam, acidentalmente ou deliberadamente, histórias alternativas, tais como em The Guns of the Soul, de Harry Turler, onde é fornecida ao exército confederado a tecnologia para produzir fuzis AK-47, que levariam os insurgentes à vitória da Guerra de Secessão. E caso você não saiba sobre a Guerra de Secessão, os confederados eles perderam a guerra. Porém, essa obra traz esse conceito de uma mudança no passado, digamos. Ou por exemplo no filme 12 Macacos, onde a viagem do personagem principal altera pequenos conceitos no filme, mudando um pouco o enredo do que teria que ser o objetivo final dele. Beleza, e onde se encaixa o universo cinematográfico nisso tudo? É simples, basta olhar para cada tipo de contexto nos filmes e jogos que temos. Nos jogos, isso é ainda mais perceptível, pois o jogo em si não retrata a realidade, porque até mesmo um jogo realista da vida, o personagem não tem contextualização própria, ele é guiado por um ser maior, que nesse caso é o próprio jogador. Claro que sim, existe ali o universo de GTA, de Bully, porém, esse fato de ter alguém controlando o personagem indica muito mais isso ainda, essa criação do universo só funciona realmente quando o jogador está ali com o controle na mão, né? Nos filmes é evidente em contextos de ficção, heróis, paradoxos, viagem no tempo e até mesmo o horror. Por exemplo, nos filmes de Jason e do Fred Krueger, temos universos alternativos, pois esses personagens não existem em um outro contexto de mundo, que não é o nosso mundo, apesar de ser praticamente igual. Ou os Transformers, por exemplo, que destruíram boa parte do mundo e que também é uma retratação ficcional. Então quer dizer que tanto o Jason e o Fred Krueger, que são de filmes de horror e que agem da mesma forma, ainda assim não podem pertencer e coexistir no mesmo mundo? Sim, exatamente isso, Jorge. Porém, entretanto, todavia, existem fãs que pensam assim como você, porém que vão além e podem criar até mesmo uma reimaginação. E essas reimaginações trazem justamente a união desses dois universos diferentes, o que resulta em fics, né? Histórias ali contadas não oficialmente, né? Criadas por fãs. Porém, algumas reimaginações acabam sendo levadas a sério. E quando isso acontece, surgem os crossovers, que é um outro termo muito importante também. Para você que não sabe, basicamente o crossover é a alocação de dois ou mais personagens, cenários ou universos de ficção distintos no contexto de uma única história. Então, por exemplo, o universo do Jason e o universo do Fred Krueger são universos diferentes, porém existe um crossover entre os dois personagens, o Fred versus Jason. Ou seja, quando isso acontece, podemos dizer que aqueles dois personagens passam a coexistir no mesmo universo. Todas as obras que podem vir depois dela, seja tanto só do Jason ou tanto só do Fred, poderiam apresentar esses personagens distintos em algum momento na história individual deles. Esses crossovers podem surgir de acordos legais entre os detentores dos direitos autorais relevantes, esforços não autorizados de fãs ou propriedade corporativa em comum. Ou seja, os fãs normalmente é o que dá a base ali para isso, né? E qual o problema disso? Bom, não existe problema nenhum. Só que ainda resultam mais 3 termos, que nos fazem entender um pouco mais também sobre o universo cinematográfico. E os 3 termos são franquia de mídias, universo compartilhado e universo expandido. Vou falar rapidamente sobre franquia de filmes no filme vídeo. Já os outros 2 termos, universo compartilhado e universo expandido, podem dar outro vídeo, quem sabe. Sobre os crossovers, alguns deles são bem famosos. Tá? Então nós temos MCU, universo cinematográfico Marvel, universo cinematográfico DC, Alien vs Predador, ou seja, pegue o contexto do Alien e do Predador e colocar em um só, Fred vs Jason, como eu citei, e como eu falei também. Quando isso acontece, quando existe essa junção de universos, os elementos de cada um começam a coexistir em um mesmo mundo. Se é lançado um novo filme do Predador, por esse novo filme não aparece o Alien, não quer dizer que ele não possa existir naquele filme. É tanto que pode aparecer referências dele ali. Referências ou indícios de que o Alien está presente naquele universo, porém não aparece como personagem principal no filme. Porém isso muda quando os criadores decidem. Então, se pronunciarem, por exemplo, que façam um reboot
né, da série toda, ele não apresenta mais aqueles dois personagens do universo, né? Então começa a ter um outro rumo à franquia, certo? Isso acontece normalmente em franquia mesmo. Podemos citar também o exemplo de King Kong vs Godzilla, que hoje estão no mesmo mundo, mas que podem ter um reboot também. Além disso, temos também os universos da literatura, como por exemplo a Terra-média, Westeros e Essos, acho que é assim que se pronuncia, de Game of Thrones, Terra do Nunca, de Peter Pan, entre outros. Podemos dizer que foi daí que surgiu os universos, né? Como tudo, parte da literatura mesmo. E ainda para finalizar, eu posso citar alguns universos que poderiam ou podem surgir com o tempo. Eis alguns aqui. O universo de Serial Killers, né, que já apresenta o Jason e o Fred, mas poderia agregar outros também, como por exemplo Leatherface, Michael Myers, quem sabe. O universo de zumbis, que apresentaria um conceito de morto-vivo para histórias diferentes, né? Então, se por exemplo, em algum motivo, tivéssemos os zumbis de Guerra Mundial Z em The Walking Dead, poderíamos dizer que estariam no mesmo universo. Temos o universo da Pixar, temos o universo do horror japonês, temos o universo de Contos de Fada, né? Que isso envolve um pouco também a Disney, né? O universo de princesas, enfim. Temos o Monsterverse também, que surge agora também de novo com Godzilla vs King Kong. E alguns outros universos que tem por aí. E sobre as franquias de mídias que eu citei. Uma franquia de mídia, ou também denominada franquia midiática, ou franquia cultural, é uma modalidade de franquia em que o bem licenciado é a propriedade intelectual abstrata. O que isso significa? Significa que o produto conceitual pode ser uma história, um enredo, etc., que é licenciado para determinado meio. Por exemplo, publicação em livro, programa de televisão, jogo eletrônico. Quando o licenciamento envolve vários meios simultâneos, pode-se falar em franquia multimídia. Ou seja, franquia Alien, franquia Predador, franquia Star Wars. Bem, sobre o assunto universo cinematográfico, temos bastante conteúdo, que talvez possamos explorar realmente em outros vídeos. É sério, tem bastante coisa. Mas eu espero que você consiga compreender de forma rápida um pouco mais sobre os filmes e jogos da nossa cultura. Entender cada contexto que ele nos traz. Porque afinal, é esse que o universo cinematográfico, o universo de um jogo, de um filme, ou até mesmo série, tenta nos trazer. Pega elementos ali da vida real e misturam com a ficção. E sabermos disso pode nos ajudar a realmente compreender melhor os filmes e as séries e até mesmo os jogos que consumimos. Se você conseguir entender um pouco mais sobre o universo cinematográfico, então o objetivo desse vídeo foi concluído. Caso quiser deixar alguma sugestão, algum comentário ou deixar simplesmente sua opinião sobre o vídeo, fique à vontade. Use os comentários aí pra isso, tá? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!